Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por não levar meu namorado como acompanhante no casamento da minha melhor amiga? Eu, 25, estou saindo com meu atual namorado, 27, que chamaremos de Joe, há cerca de 6 meses. Tornamos oficial 3 meses depois de começarmos a sair, então gosto de dizer que ele só é oficialmente meu namorado há 3 meses. Minha melhor amiga, que chamaremos de Anne, vai se casar no próximo mês. Eu sou uma das madrinhas dela. É um casamento pequeno em um destino, apenas cerca de 40 amigos próximos e familiares. O grupo do casamento deve chegar cerca de 4 dias antes do casamento para fazer coisas de despedida de solteiro e solteira. O problema surgiu ontem de manhã quando meu namorado começou a perguntar a que horas era meu voo para a semana do casamento. Eu não pensei muito nisso e disse a ele. Ele voltou cerca de 10 minutos depois e disse que teria que pegar um voo diferente porque não conseguiu encontrar um no mesmo horário ou companhia aérea. Eu não entendia porque ele estava olhando voos. Perguntei a ele se estava planejando fazer uma viagem solo ou com os amigos enquanto eu estivesse fora, já que eu não estaria por perto. Ele parecia confuso e então disse que estava procurando voos para o casamento. Então, eu lhe disse, tentando ser o mais gentil possível, que eu não estava planejando levar um acompanhante e que a lista de convidados já estava finalizada. Ele só conheceu Anne por videochamada, já que ela mora em outro estado. Depois de dizer isso, ele explodiu comigo. Honestamente, foi um total 180 do comportamento usual dele. Ele disse que foi insensível da minha parte não pedir um acompanhante porque já estamos juntos há tanto tempo. Que eu estava propositalmente excluindo-o e tentando mantê-lo em segredo. Ele reclamou e falou em círculos e eu só fiquei lá em choque. O que me tirou do transe foi quando ele insinuou que eu provavelmente trairia com um dos padrinhos. Foi aí que me levantei, peguei minhas coisas e comecei a sair da casa dele. Ele surtou ainda mais e disse que precisávamos conversar sobre isso e que eu não podia sair dele. Ele tentou me segurar 2 vezes, mas eu o empurrei. Desde a noite passada, eu não falei com ele. Ele está enchendo meu telefone de chamadas e mensagens que eu não respondo. Até coloquei-o em modo não perturbe, porque estava muito irritante. Eu estava bem certa de que não era babaca, mas um dos melhores amigos dele conseguiu meu número e me mandou uma mensagem dizendo que eu estava sendo mesquinha e uma cadela, sobretudo. Que eu iludi Joe por 6 meses. Eu não falei com ninguém sobre isso porque queria me acalmar antes de pedir uma segunda opinião. Mas agora que o amigo dele está me mandando mensagens, sinto que lidei mal com tudo. Sei que preciso de espaço agora, mas não quero deixar John no vácuo, o que o amigo dele insinuou que estou fazendo agora. Então, vim aqui buscar algumas opiniões imparciais. Caros leitores, pergunto a vocês agora se sou a babaca por não levar meu namorado como acompanhante no casamento da minha melhor amiga. Edição: para esclarecer, nós não moramos juntos. Eu só passo a noite na casa dele às vezes. Na nossa última conversa na noite passada, eu mandei uma mensagem para ele dizendo que precisava de espaço para respirar, ao que ele continuou me ligando e mandando mensagens. Edição porque as pessoas continuam agindo como se Joe fosse um segredo. Ele conheceu meus outros amigos. Ele não conheceu Anne pessoalmente porque ela mora em outro estado. Do outro lado do país, para ser exata. Eles só se conheceram por videochamada. Eu conheci os pais e amigos dele. Ele não conheceu os meus porque se mudaram de volta para o México há 2 anos. Ele os conheceu por videochamada. Eu aceitei o convite do casamento muito antes de nos conhecermos. Esse convite de casamento não aconteceu recentemente. A principal razão pela qual nunca pedi um acompanhante é porque Joe e eu tínhamos acabado de começar a sair quando o casamento estava sendo planejado. Muito foi levado em consideração porque é um casamento em um destino na Europa e eu não estou querendo ignorar isso. Estou apontando que é por isso que não estou levando um acompanhante, ao contrário dos outros padrinhos e madrinhas. Eles estão com seus parceiros há anos e conhecem Anne pessoalmente. Joe só a conheceu por videochamada e também há muito mais do que apenas comprar uma passagem. Eu disse anteriormente que este casamento foi planejado meses antes de nos conhecermos. Anne planejou muitas coisas para este casamento que são direcionadas ao fato de que há uma lista de convidados limitada. Eu teria explicado tudo isso, mas novamente, eu nunca tive a chance de fazer, e este casamento não era um segredo. Ele estava ciente disso quando começamos a sair porque eu tinha acabado de fazer compras de vestido. Atualização. O consenso geral foi que eu não era babaca.
Alguns de vocês tiveram algumas coisas a dizer sobre eu dizer que preciso de ajuda para me comunicar porque não deveria ter saído. Tenham suas opiniões, mas nunca deixem alguém gritar com você e simplesmente aceitem. Estou percebendo que isso é abuso emocional. Sobre por que nunca insisti em ter um acompanhante. Quando o planejamento do casamento começou, Joe e eu não nos conhecíamos. Quando nos conhecemos e tornamos as coisas oficiais, o planejamento do casamento já estava finalizado. Eu nunca escondi o casamento de Joe ou o fato de que era muito pequeno. Alguém disse: a maioria das pessoas normais planeja levar seu parceiro para um casamento. Talvez isso seja verdade. Mas nunca assuma automaticamente que, como seu parceiro é convidado para algo, você também estará indo. O casamento foi fortemente pré-planejado porque, novamente, é em um destino. Anne é originalmente da França e o principal motivo de ser um casamento em um destino. Conversei com Anne sobre isso logo após a postagem e ela concordou que eu não era babaca. Ela disse que se os papéis fossem invertidos, ela nunca esperaria que seu parceiro de menos de um ano fosse convidado para um evento importante. Então, na sexta-feira, mandei uma mensagem para Joe pedindo para nos encontrarmos no sábado de manhã para conversar sobre tudo. Esta manhã ele tentou nos fazer encontrar no meu apartamento, mas em vez disso, consegui que ele concordasse em nos encontrarmos em um café local. Muitos de vocês mencionaram como ele tentou me segurar e isso é um grande sinal de que ele poderia ficar mais físico no futuro. Eu não queria deixar nada ao acaso. Ele chegou cedo e tentou me abraçar, o que eu não permiti. Senti um desconforto ao pensar nele me abraçando. Conversamos um pouco, mas fomos direto ao ponto assim que nos sentamos. Ele se desculpou por explodir, mas na mesma respiração disse que eu não deveria ter saído. Eu contra-argumentei que ele não deveria ter tentado me impedir fisicamente de sair 2 vezes. Ele disse: o que mais deveria fazer? Isso definiu o tom para toda a conversa. Ele continuou dizendo que eu simplesmente ir embora foi uma indicação clara de que eu não o respeitava. Eu então apontei que ele não estava me deixando explicar por que ele não foi convidado. Foi quando começamos a falar em círculos. Eu disse a ele como o casamento estava sendo planejado muito antes de nos conhecermos. Como quando concordamos mutuamente em ser exclusivos, eles já tinham tudo finalizado, especialmente a lista de convidados. Ele disse que eu deveria ter pedido a Anne para mudar de qualquer maneira. Eu perguntei a ele se eu alguma vez dei a impressão de que ele iria. Ele ficou em silêncio por um tempo e então admitiu que simplesmente assumiu que, como ele era agora meu namorado, eu teria dito a Anne para me convidar. Eu disse a ele que então eu teria dito algo se ele fosse convidado nos últimos 3 meses. Percebi que não estávamos chegando a lugar nenhum. Eu disse a ele que queria terminar. Parafraseando, disse algo como: eu entendo que você ficou magoado por eu não ter te convidado. Eu sinto muito que não tivemos uma conversa mais clara. Eu gostaria que pudéssemos ter tido uma conversa mais calma. No entanto, eu não me sinto segura neste relacionamento por causa de como você reagiu. Eu não acho que este relacionamento seja bom para nenhum de nós se você se sente traído e eu me sinto insegura. Ele não reagiu bem a isso. A resposta de Joe foi que, se terminássemos, eu não pegaria minhas coisas de volta. Eu disse a ele que não me importava. Porque honestamente, se ele quer ficar com algumas das minhas calcinhas e escova de dentes usada, tudo bem. Então pedi a ele para não deixar seus amigos me mandarem mensagens também. Ele então passou de suplicar por uma nova chance a me acusar de nunca tê-lo querido. Eu simplesmente me levantei, disse que desejava o melhor para ele e fui embora. Acabei fazendo uma corrida de 2 horas quando cheguei em casa porque ainda me sentia estressada. Bloqueei o número dele, os amigos dele, bloqueei o Instagram dele, apaguei as fotos de nós dois no meu feed. Mudei meu status no Facebook para solteira. Chorei e estou assistindo Netflix desde então. Algo que aprendi com isso é que sua primeira briga com seu parceiro te diz tudo sobre ele. Nossa primeira briga me disse que Joe era explosivo. Talvez se ele não tivesse explodido, ainda estaríamos juntos. Não vou ficar remoendo isso, no entanto. Sei que é bom ter saído enquanto podia porque, como muitos de vocês apontaram, o fato de ele ter tentado me dominar 2 vezes diz muito. Estou honestamente feliz por ter terminado. Como alguns de vocês disseram, demorou 6 meses para ele mostrar suas verdadeiras cores. Não consigo imaginar se ele tivesse vindo e depois, 1 ano depois, eu descobrir que ele é assim e ter que olhar para as fotos do casamento com um cara que está bem e explodir. Vou ficar solteira por um tempo agora.
Tenho um casamento para esperar ansiosamente. Meu foco é apoiar Anne e garantir que ela tenha o melhor casamento de todos. Eu posso atualizar quando o casamento acontecer para informar a vocês como foi e se Joe tentou algo mais. Mais uma vez, obrigada a todos por suas opiniões. Eu sou o babaca por não contar a minha ex que estou casado? Tive uma situação estranha no fim de semana passado e esperava obter perspectivas sobre se o que fiz foi errado. Minha esposa e eu estávamos perto de Seattle no fim de semana passado visitando minha família. Ambos temos pouco mais de 30 anos e estamos felizes no casamento há 4 anos, juntos há 6. Saímos para um bar no sábado com um grupo de amigos para colocar a conversa em dia. Quando fui ao banheiro, senti um toque no meu ombro e, para minha surpresa, era a Jen, minha ex. Jen e eu namoramos por 4 anos no início dos nossos 20 anos. Jen me deixou porque queria se descobrir e, como eu era seu primeiro namorado, ela sentia que estava perdendo algo na vida. Eu era muito feliz com ela e tinha um emprego na área de tecnologia que nos colocava em um caminho financeiro muito estável. Provavelmente, estava a poucos meses de pedir ela em casamento. Fiquei com o coração partido e levei alguns anos antes de conseguir começar a namorar novamente. Embora Jen e eu tenhamos permanecido amigos por um ano após o término, eu cortei contato com ela para seguir em frente e nunca mais falei com ela desde então. Minha esposa sabe de tudo isso. Voltando ao incidente, Jen tocou meu ombro e fiquei surpreso ao vê-la. Ela me abraçou e trocamos cumprimentos. Ela estava lá com seus amigos, e todos estavam sentados no bar, eu conheci a maioria deles. Eles também vieram dizer olá. Conversamos por alguns minutos antes de eu sentir que precisava encerrar a conversa. Principalmente falamos sobre o que eu estava fazendo na minha cidade natal e como estávamos. De repente, eu disse a ela que foi bom vê-la depois de anos e que eu precisava voltar para nossa mesa, pois estava saindo com meus amigos. Ela disse ok, e eu rapidamente me virei. Para minha surpresa, minha esposa estava bem atrás de mim. Meus amigos identificaram Jen da nossa mesa e minha esposa veio ficar ao meu lado. Eu disse à minha esposa, que coincidência estranha, peguei a mão dela e voltei para a mesa. Quando me sentei à mesa, todos os meus amigos começaram a falar sobre Jen. Minha esposa parecia visivelmente desconfortável com a situação. Tentei mudar de assunto, mas soube que Jen se casou com alguém há alguns anos e se divorciou no ano passado. Ela voltou para nossa cidade natal para ficar na casa dos pais até resolver as coisas. Minha esposa parecia muito interessada na vida de Jen e fazia muitas perguntas enquanto eu tentava evitar todo o tópico. Quando estávamos indo para casa, minha esposa me perguntou por que eu não disse a Jen que eu era casado e que ela era minha esposa. Ela acha que eu deveria ter apresentado minha esposa a Jen, para que Jen visse que estou felizmente casado. Eu disse a ela que estava apenas tentando encerrar a conversa, pois havia cortado o contato com Jen há muito tempo e preferia manter assim. Minha esposa me perguntou como me senti depois de ver Jen após tanto tempo. Eu disse a ela que fiquei surpreso, pois não esperava vê-la, mas para ser honesto, senti como se ela fosse uma estranha. Eu disse à minha esposa que me senti triste porque as coisas não deram certo para ela. Minha esposa ficou chateada porque achava que eu deveria ter apresentado ela a Jen. Ela sentiu que Jen me abraçou por muito tempo e que eu deveria ter dito claramente a Jen que eu era casado e tinha uma esposa adorável. Minha esposa sentiu que veio de tão longe até a mesa para ficar ao meu lado e se sentiu levemente insultada por eu não incluí-la na conversa. Do meu ponto de vista, eu estava apenas tentando sair da conversa e não vejo como isso teria ajudado alguém. O problema piorou na manhã seguinte, quando Jen me enviou um pedido de amizade no Instagram e também me enviou uma mensagem no meu telefone dizendo que foi bom me encontrar. Sinto que isso desencadeou minha esposa, e por algum motivo minha mãe, que começou a falar mal de Jen porque a odiava quando namorávamos. Isso deixou minha esposa muito feliz. Minha esposa acha que eu não comuniquei claramente a Jen que eu era casado e que foi por isso que ela me enviou uma mensagem no dia seguinte. Recusei o pedido de amizade no Instagram e também não respondi a mensagem dela. No entanto, uma parte de mim sente que minha esposa pode estar certa e que fiz algo errado aqui. Sou o babaca por não ter dito a Jen que eu era casado e por não ter apresentado minha esposa, que estava bem ao meu lado. Eu só queria sair da conversa e estava com pressa de terminá-la. Eu não entendo como você passou tempo conversando, mas não mencionou sua esposa nenhuma vez, mesmo que fosse apenas insinuando usando nós em vez de eu. Eu sou casado e é natural dizer nós sem nem pensar nisso. Estamos visitando a família. Acabamos de comprar uma nova casa. Também parece mais natural para você ter dito à sua ex, tenho que voltar para minha esposa, em vez de, tenho que voltar para meus amigos. Tipo,
Você estava com sua esposa antes de qualquer coisa. Espero que ela não seja uma reflexão tardia em relação aos seus amigos. E se você realmente queria terminar a conversa, sua esposa era uma desculpa pronta. Desculpe, eu realmente tenho que ir, minha esposa está me esperando. Acho seu comportamento meio estranho. Existe a chance de que, pelo menos subconscientemente, você não queria que Jen soubesse que você estava casado? Atualização. Obrigado a todos que comentaram e me fizeram perceber unanimemente o quão estúpido eu fui durante toda a interação. Voltamos para casa ontem. Embora minha esposa parecesse ter superado o incidente, eu decidi que seria melhor pedir desculpas a ela e deixá-la saber que eu não tinha nenhuma intenção errada. Foi apenas um momento desviado na estrada para mim e eu deveria ter apresentado ela a Jen. À noite, quando minha esposa estava mexendo no celular na cama, eu decidi tocar no assunto. Eu disse a ela que queria pedir desculpas pelo incidente no sábado. Sei que errei feio e deveria ter apresentado ela a Jen, para que ela visse que estou felizmente casado. Eu disse a ela que fiquei apenas surpreso ao ver Jen e realmente queria sair da conversa o mais rápido possível. Minha esposa disse que tudo bem e que viu como eu estava atrapalhado quando estava falando com Jen. Ela disse que quando Jen me viu e me abraçou, todos na mesa começaram a nos olhar. Uma de minhas amigas, Rita, fez alguns comentários escandalosos sobre por que Jen estava se aproximando de mim. Minha esposa nunca tinha visto a foto de Jen e demorou um pouco para perceber que era Jen. Ela pensou que ficaria ao meu lado e, uma vez que eu dissesse a Jen que eu estava ali com minha esposa, ela me deixaria em paz. No entanto, quando ela ficou ao meu lado por mais de um minuto, eu não percebi. Jen anotou e deu um olhar sujo. Quando me virei para ir para a mesa, ela esperava que eu apresentasse ela a Jen, para que Jen soubesse que ela era minha esposa e não uma garota qualquer ao meu lado. No entanto, eu apenas voltei rapidamente para a mesa com ela. Eu novamente pedi desculpas a ela e disse que, do meu ponto de vista, eu só estava tentando terminar a conversa e voltar para a mesa. Em retrospectiva, eu deveria ter feito o que ela disse, mas congelei no momento e não estava pensando direito. Ela novamente me perguntou por que eu estava agindo de forma tão estranha perto de Jen. Gostaria de ter uma resposta melhor, mas falar com Jen simplesmente parecia errado e tudo o que eu pensava era que precisava voltar para minha esposa. Eu perguntei a ela se ela se sentiu mal por eu estar falando com Jen ou porque Jen me abraçou. Ela me disse que sempre foi curiosa sobre Jen, já que eu estava prestes a me casar com ela. E quando ela me viu perto de Jen, sentiu que eu ainda estava agindo como alguém age perto de uma paquera. Além disso, ela viu Jen e percebeu o quão bonita ela era e se sentiu insegura naquele momento. Meus amigos fazendo um grande alarde sobre isso também não ajudou. Ela me perguntou se eu alguma vez desejei que Jen não tivesse terminado comigo. Eu disse a ela que se eu tivesse uma máquina do tempo, desejaria 100 de 100 vezes que Jen terminasse comigo, para que eu pudesse conhecer minha esposa e construir uma vida tão bonita juntos. Isso a fez sorrir, e ela me deu um grande abraço. Eu perguntei a ela se eu deveria mandar uma mensagem para Jen e deixar claro que eu sou casado? Ela disse que não há necessidade disso, já que minha foto de perfil nas mensagens é uma foto com minha esposa, e Jen deveria ter visto isso. Além disso, meu Instagram é público com muitas fotos minhas e da minha esposa. Então, ela me pediu para simplesmente ignorar a mensagem dela e seguir com nossas vidas. Novamente, obrigado a todos por serem tão brutalmente honestos, como eu esperava do Reddit. A reação da sua esposa foi nada menos do que elegante e graciosa, especialmente em uma situação como essa. É bom que você entendeu seus erros e tranquilizou sua esposa. Jen é passado, deixe-a lá. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.